Tudo bom, pessoal do terceiro E? Vamos fazer uma atividadezinha de correção das nossas questões. É importante a gente tá fechando esse ciclo de urbanização, né? Pegou boa parte desse nosso primeiro trimestre, onde a gente estudou um pouco da urbanização em geral e também, meu vizinho resolveu fazer a obra hoje, gente. Que maravilha. Mas dentro desse processo nós vamos ter a urbanização geral, os conceitos, os principais comportamentos, o processo de segregação social e depois a urbanização brasileira. Para a gente fazer esse fechamento, eu propus aqui 10 questões para que a gente tivesse. A gente vai pontuar as principais, né? Não precisamos comentar todas, até porque a resposta de algumas já está na outra. A gente faz um apanhado geral na aula de hoje. Peguem os cadernos de vocês, complementem essa atividade, resumam o que eu estou falando nesse vídeo, porque vai ajudar bastante nas nossas avaliações e também em outros processos, perfeito? A nossa primeira questão, então, são quais são as principais fases da urbanização brasileira, seus motivos e suas características. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu trouxe para vocês em vídeo, foi a resposta desta questão, né? A gente vai entender o Brasil se urbanizando de fato, mais uma vez vou pontuar. Urbanizar-se é ter a população migrando do meio rural para o meio urbano, ou seja, em proporção, a minha população está cada vez mais vivendo no meio urbano, perfeito? Qual século isso vai acontecer no Brasil? Século XX, perfeito? E os impulsos mais importantes da urbanização brasileira são um processo de industrialização, que a gente começa a ver ali na década de 20, se estender para os anos 30 e 40, muito concentrada no Sudeste. Lembra disso? Uma fase de urbanização com São Paulo e algumas outras cidades com atividades extrativas minerais, com atividades industriais, gerando esse primeiro impulso de urbanização. Um segundo impulso de urbanização que a gente vai ver já nos anos 60 e 70, lembram disso? Esse é muito importante porque, além da indústria no Brasil estar crescendo, a chegada de multinacionais, produção de automóveis, o Brasil está complexificando o seu parque industrial, isso ajuda, né, a induzir ainda mais urbanização. Nós também temos o advento de uma forte mecanização do campo. Isso é muito importante. Cada vez mais aquela mão de obra braçal que era necessária no campo começa a ser menos necessária e eu começo a ter boa parte dos trabalhadores que tinham um emprego no campo ou até uma pequena propriedade perdendo seus empregos, perdendo as suas terras e migrando em direção às cidades, perfeito? Essa urbanização tem uma outra região como proposta, uma outra região com importância que é o Centro-Oeste. O Centro-Oeste ele vai desenvolver intensamente, principalmente com o apoio da migração de alguns gaúchos em direção à região. Vocês vão ver esse movimento populacional muito forte, mas nós vamos ter a concentração do chamado agronegócio. Esse agronegócio que antes aparecia um pouco no Sudeste, um pouco na região Sul, essas atividades mais produtivas para exportação vão se expandir muito no Brasil. Se expandir dominando essa região do Planalto Central, essa região do Centro-Oeste, perfeito? Formando complexos de cidades que prestam serviços ao agronegócio, à produção agrícola. Perfeito? Então, essa é a nossa segunda fase. E a terceira fase, que é a fase que nós vivemos hoje, é as metrópoles brasileiras já não têm tanta força de crescimento, já são mais saturadas, os grandes investidores preferem muitas vezes deixar um escritório na metrópole, mas a indústria mesmo, a parte construtora, a parte das montadoras, eu vou buscar municípios de menor porte. A terceira fase, que a partir dos anos 90, vocês veem que as metrópoles brasileiras vão parar de crescer e hoje a gente tem um crescimento das cidades médias, né? As cidades pequenas e médias hoje atraem mais o capital produtivo. Fechou? Então, 3 fases do século XX até os anos de hoje, né? Século XXI, nós temos aí estruturando a urbanização brasileira. Dentro dessa atividade, quais são as regiões mais urbanizadas do Brasil? Gente, são 2 regiões mais urbanizadas que o Brasil tem, tá? Eu gostaria de destacar para vocês. Todas as regiões brasileiras têm mais de 70% da população hoje urbana em relação ao meio rural, perfeito? Mas é importante a gente destacar o seguinte, a partir de alguns momentos do século XX, algumas regiões se destacam mais. Uma delas é a região Sudeste, que tem mais de 90% da população hoje no Sudeste estaria no meio urbano. Então vocês parem para pensar, né? Região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, todos esses estados trazendo uma urbanização muito forte. Ou as pessoas moram em cidades pequenas, médias ou metrópoles, né? Principalmente a concentração das grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo e até Belo Horizonte. Fechou?
Então vocês têm ali a região mais urbanizada. Só que a tendência da gente é responder que a segunda região mais urbanizada é a região sul. Ela é uma região com mais de 80%, gente, de urbanização. Isso é uma verdade, não tem discussão. Porém, a região mais urbanizada depois do sudeste não é a sul, é o centro-oeste. O centro-oeste com essa atividade não industrial, gente, mas a atividade do agronegócio, dessa mecanização da agricultura, gerou um impulso de urbanização muito intenso na cidade. Hoje eu tenho, inclusive, nas cidades, vários serviços que são prestados em direção ao campo. Tem cidades que surgem para atender uma demanda que vem do campo, da soja, do gado, etc. Perfeito? Seja no serviço das bolsas de valores, etc. Mas a gente tem ali cidades que prestam determinados serviços ao campo. Então, segunda região mais urbanizada. Aí depois a região sul, e a gente tem, gente, praticamente um empate técnico entre Nordeste e Norte. O Nordeste um pouquinho mais, o Norte um pouquinho atrás, com as duas com 74, quase 75% de urbanização. Fechou? Então não existe região brasileira menos urbana, né, que seja mais rural do que urbana. É importante destacar que o Brasil é um país mais urbano em porcentagem do que os Estados Unidos da América. Isso é interessante da gente ver, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil não consegue frear esse êxodo rural e muitas famílias empobrecidas abandonam o campo em direção à cidade. Enquanto nos Estados Unidos, com tentativas de reforma agrária, pasmem vocês, os Estados Unidos fazendo reforma agrária, fez 3 ao longo da sua história, né? Então os Estados Unidos com as suas organizações de reforma agrária, distribuição de renda e assentamentos de propriedade, os Estados Unidos conseguiu manter a maior parte das famílias no campo. Isso é fundamental para a produção de alimentos. Fechou? 3. A transição demográfica brasileira acontece de forma intensa ao longo do século XX. A partir de qual década, a partir de que década podemos dizer que o Brasil é um país mais urbano que rural? Gente, vai ser na nossa segunda fase do desenvolvimento urbano, ali a partir dos final dos anos 60 em direção aos anos 70, a população rural brasileira já se encontra em redução drástica e a população urbana assume. O Brasil se torna um país mais urbano que rural, ou seja, 51% urbano em relação àquela época, no final dos anos 60, quase em anos 70 já, perfeito? É o período de que o Brasil está se tornando, né? O êxodo rural está muito forte e o Brasil se torna de fato um país mais urbano. 4. Dentro da hierarquia urbana brasileira, quais são as principais cidades do território nacional hoje e quando consolidaram tal influência sobre os outros centros? Isso é uma ótima pergunta, né? Vocês não precisam ver todas, tá, gente? Mas nós temos algumas cidades que são fundamentais. O IBGE ele classifica, né, em grande metrópole nacional, metrópoles nacionais, metrópoles regionais e também depois os centros regionais, subcentros regionais, que são a ideia de qual é a importância dessa cidade para aquela rede. Perfeito? Isso é bem importante. Quando eu penso na questão das grandes cidades brasileiras, na hora vem Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que é a capital. Perfeito? Depois eu tenho uma série de outras cidades que têm uma influência nacional, mas já não têm a mesma importância, como por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, perfeito? Posso botar Recife, posso botar, sei lá, Fortaleza, que são cidades com uma importância na rede local, na região Nordeste, mas na prática a gente tem uma concentração das principais cidades brasileiras na região Sudeste, perfeito? Quando que a região Sudeste conseguiu essa importância urbana, ter essas cidades de maior porte, de maior investimento? Principalmente naquele momento da nossa primeira fase do século XX, lembram disso? Aquela fase da industrialização, aquela fase de acumulação de receita e riqueza. Essa fase, por mais que a indústria tenha sido muito importante, vocês podem perguntar para o professor de história de vocês, eu tenho um ciclo, um momento anterior da economia que também ajudou, né? Que é a economia do café. A economia do café também foi fundamental para o desenvolvimento infraestrutural das cidades da região Sudeste e elas se tornam, então, grandes forças urbanas no território nacional. Fechou? Esse vídeo vai ficar de 50 minutos. Bom, brincadeira, já vai terminar. Bom, como se deu a urbanização do Centro-Oeste? Já respondi essa questão, né, gente? A urbanização do Centro-Oeste se dá na nossa segunda fase, que é o investimento em infraestrutura, é o período entre o JK e o fim da ditadura militar, né? É um período que se estende com investimento em infraestrutura, construção de Brasília, atração de multinacionais, mas principalmente
Revolução Verde, ou seja, a mecanização da agricultura. A urbanização do Centro-Oeste se dá muito em função do desenvolvimento de um agronegócio potente voltado para a exportação. Fechou? Soja hoje é o produto principal, mas também a atividade pecuária, algodão, dentre outras, aparecem na região voltadas para exportação. 5. Já foi? 6. O que são as chamadas cidades do agronegócio? Bom, essa é a questão também já foi levemente respondida, mas vale o aprofundamento. Cidades do agronegócio são quando o produto sai da fazenda, quando o produto sai da terra, como a soja, ele exige uma série de outras atividades, ou até a carne. Atividades, vamos pegar o exemplo da carne que é mais fácil. A carne, para ser transportada, ela precisa de serviços de transporte adaptados, senão ela estraga. Serviços de frigorífico, ela precisa de serviços de redes lojistas para vender, ela precisa de infraestrutura para ser exportada. Então, todos esses serviços que vão ajudar a compor a exportação da carne, muitos deles são realizados em meios urbanos. Até o trabalhador que vai lá na safra da soja ajudar na colheita da soja, o trabalho braçal, aquele trabalhador, né, mais explorado, mais empobrecido, que ele vai trabalhar em períodos determinados, esse trabalhador safral muitas vezes não mora no campo, mora na cidade, numa pequena cidade, lembra do conceito de vila? Uma pequena vila, uma pequena cidade que permite que esse trabalhador vá em períodos até a fazenda, até a propriedade trabalhar. Muitas vezes até o dono, olha que loucura, até o dono dessa grande propriedade produtora de soja, de pecuária, não mora lá. Mora em alguma cidade um pouco mais desenvolvida, com bairros de luxo, em zonas próximas à fazenda. A fazenda fica lá com um sentido mais produtivo, perfeito? Então, na real, eu tenho uma atividade no campo que, de certa forma, está induzindo zonas urbanas. Vocês entenderam? Se não entenderam, é só comentar aí. Tranquilo? Cidades do agronegócio, cidades que prestam serviços ou têm boa parte de seus trabalhadores dedicados à agricultura ou à pecuária. Seguindo, quais são as principais classificações do IBGE acerca da hierarquia urbana brasileira? Também já respondemos, né, gente? Grande metrópole nacional, metrópole regional e depois os centros, os subcentros regionais, né? Então, metrópole nacional ou grande metrópole são aquelas que têm uma influência, né, uma força que se espalha por várias regiões do território brasileiro. São Paulo, gente, tu pode estar no interior da região norte do país, todo mundo sabe quem é São Paulo. São Paulo é grande centro econômico, né, cultural, podemos dizer assim também, mas a gente tem uma grande força econômica concentrada em São Paulo. Então, São Paulo como grande força. Porto Alegre já teria uma força nacional nas atuais classificações, mas se comporta, né, com uma rede de influência na região sul, ou seja, um comportamento mais regional. Florianópolis já é uma capital com menor expressão, ou seja, tem baixíssima influência na sua própria região, vai influenciar mais o estado. Perfeito? Então são essas atividades que a gente vai acabar tendo de classificação, dependendo das redes de influência de cada cidade. E depois vocês têm ali o que é uma região metropolitana. Lembre, região metropolitana nada mais é do que uma zona de planejamento, onde eu estruturo uma cidade e a partir dessa cidade como um centro importante, eu crio um planejamento para as cidades que dependem dela. Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Viamão são cidades que dependem da metrópole Porto Alegre, perfeito? Essa metrópole Porto Alegre, então, ela vai ter toda uma zona de planejamento que vai permitir que eu tenha um sistema viário, um sistema de transurb, um sistema de transporte. Muitas vezes até a questão da saúde, essas pessoas moram em municípios que não têm a mesma infraestrutura de saúde, se o problema é muito complexo, são encaminhadas para os hospitais da cidade de Porto Alegre. Então tudo isso é uma rede de influência. Região metropolitana é uma zona de planejamento. Quais são as atribuições de um plano diretor? E depois, urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Plano diretor são conjuntos de regras e diretrizes que coordenam a expansão da cidade. Eu não posso simplesmente botar uma fábrica no centro de Porto Alegre só porque eu quero, um shopping no centro de Porto Alegre só porque eu quero. Eu não posso derrubar um condomínio ou derrubar uma área histórica só porque eu quero. Eu tenho que seguir uma série de diretrizes que vão ter influências culturais, ambientais e também questões políticas, obviamente, né? Então, por trás de tudo isso, eu tenho que seguir. Esse é o plano diretor da cidade. Ele organiza o crescimento da cidade. Fechou? E desenvolvidos e subdesenvolvidos
a urbanização dos países desenvolvidos foi muito mais lenta, tendendo a ter centros diversos, cidades de importância, mais organizada, durou até 2, 3 séculos. A urbanização dos países subdesenvolvidos acontece geralmente em décadas, muito intensa, muito rápida e muito concentrada, gerando uma série de problemas urbanos. Sem contar que as atividades econômicas que geram urbanização no país desenvolvido e subdesenvolvidos passam por aquelas condições de riqueza, de investimento e também capacidade produtiva ali, fechou? Então, eram essas as questões, gente. Valeu a atenção, desculpa o vídeo longo, valeu!